Você já acordou no meio da madrugada e percebeu que, diferente de anos atrás, seu corpo não responde mais como antes? Talvez a vontade constante de urinar, ou aquela dificuldade incômoda para manter uma ereção firme. Se você tem mais de 50 anos, provavelmente já notou essas mudanças silenciosas. E eu estou aqui justamente para te dizer: você não está sozinho. E o mais importante, isso tem solução. Sou a doutora Ana Cláudia, médica especializada em saúde masculina há mais de 2 décadas, e a minha missão é resgatar a vitalidade, a autoestima e a confiança de homens como você. Hoje, eu quero te conduzir por um caminho novo, ou melhor, antigo, natural, mas esquecido. A reconexão com o seu próprio corpo. A maioria dos meus pacientes chega até mim com um olhar cansado. Muitos já tentaram de tudo: comprimidos milagrosos, promessas da internet, fórmulas mágicas. Mas o que poucos percebem é que os sinais que o corpo envia são convites, não condenações. Quando a ereção enfraquece, quando a próstata começa a incomodar, o que o seu organismo está dizendo é: ei, você precisa cuidar melhor de mim. E sabe o que é mais incrível? Um simples gesto pode ser o início dessa transformação. Algo que você pode fazer hoje mesmo, sem gastar um centavo, sem depender de farmácia. Algo que já está aí com você. Estou falando de alongamentos pélvicos. Sim, alongamentos. Eles não apenas aliviam a tensão da região, mas também estimulam a circulação sanguínea, relaxam a musculatura ao redor da próstata e aumentam a oxigenação nos tecidos responsáveis pela ereção. Parece simples demais? É justamente aí que mora a beleza disso tudo. O seu corpo foi feito para se movimentar, para pulsar com energia. E quando você passa a vida toda sentado, comprimindo a região pélvica, diminuindo o fluxo de sangue para o pênis, é natural que o desempenho sexual seja afetado. Mas os alongamentos são só o começo. Vamos falar de hidratação. Você já deve ter ouvido que nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Mas o que talvez nunca te contaram é que o sangue, que precisa encher os corpos cavernosos do pênis durante uma ereção, também depende da fluidez que a água proporciona. Um sangue grosso, desidratado, circula mal. E sem circulação, não há ereção. Então, eu te pergunto: quantos copos de água você tomou hoje? E ainda tem mais. Nutrição. Existe uma fruta deliciosa, barata e fácil de encontrar que pode ser sua aliada nesse processo de recuperação. A melancia, rica em citrulina, um aminoácido que estimula a produção de óxido nítrico, o mesmo gás que os medicamentos como tadalafila tentam imitar. A diferença? Aqui, você está usando a natureza a seu favor, sem efeitos colaterais, sem riscos. É isso que eu quero te mostrar. Não existe idade para reconquistar sua potência. O que existe é um corpo que precisa ser escutado, nutrido e movido com respeito. Não aceite a narrativa de que envelhecer é perder. Isso é mentira. Envelhecer é evoluir, é se adaptar, é descobrir novas formas de viver com intensidade. E essa transformação começa agora. Ela começa com a sua decisão, com o seu primeiro passo, porque cada pequena atitude tem o poder de reacender aquilo que, por um momento, parecia ter se apagado. Você sabia que a maioria dos homens acima dos 60 acredita, de verdade, que perder potência é algo natural da idade? Essa é uma das crenças mais tristes e mais perigosas que tenho enfrentado todos os dias no meu consultório. E talvez você mesmo esteja carregando isso dentro de si há anos, achando que a vida íntima acabou, que o tempo passou e que, faz parte, não funcionar mais como antes. Mas deixa eu te contar algo que poucos médicos falam com clareza. A idade, por si só, não é o problema. Sou a doutora Ana Cláudia, especialista em saúde masculina há mais de 20 anos. E o que eu vejo é o contrário. Homens que chegam desanimados, cheios de vergonha, e saem com um sorriso discreto no rosto depois de descobrirem que o corpo ainda responde. Só precisa ser ouvido, cuidado, ativado. Na verdade, em muitos dos casos, o que está impedindo a ereção firme e duradoura não é a velhice. É a falta de circulação. É o enrijecimento do períneo. É o assoalho pélvico enfraquecido e esquecido. Aquele conjunto de músculos que ninguém vê, mas que sustentam a sua vitalidade lá embaixo. E sabe o que é mais curioso? Quando eu pergunto se já ouviram falar sobre isso, a maioria dos homens responde com um silêncio desconfortável, como se fosse um território proibido, tabu. Mas não precisa ser. Chegou a hora da gente quebrar esse silêncio.
O seu períneo, seus músculos pélvicos, funcionam como uma ponte entre o cérebro e o pênis. Se essa ponte está travada, encurtada ou sem estímulo, o sinal não passa. O sangue não chega com força. E a ereção, quando vem, é fraca, instável ou desaparece antes da hora. Mas aqui está a boa notícia. Isso pode ser revertido. Com os alongamentos certos, feitos de maneira gentil e progressiva, é possível restaurar o fluxo sanguíneo, flexibilizar a musculatura interna e, aos poucos, reconquistar sua potência, sem depender de remédio, sem efeitos colaterais, sem constrangimentos. E não se trata de ginástica complicada ou movimentos acrobáticos. São gestos simples, discretos, que podem ser feitos sentado, deitado ou até mesmo durante o banho. Movimentos que ativam a região, despertam a circulação e reeducam o corpo para voltar a funcionar como sempre deveria. Teve um paciente meu, o seu Orlando, de 67 anos. Ele chegou dizendo: "Doutora, a chama apagou. Eu só queria voltar a sentir que sou homem." 3 semanas depois de começarmos os exercícios de alongamento pélvico e ajustes simples na hidratação, ele me olhou com olhos marejados e disse: "Doutora, eu voltei a sonhar com a minha mulher." Isso não tem preço. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você ainda pode. Você ainda é homem. Seu corpo ainda tem força, energia, desejo. Só precisa ser despertado da forma certa. Não carregue mais a culpa ou o peso do silêncio. Não aceite o rótulo de que está velho demais para sentir prazer, para ter uma vida íntima plena. Porque isso simplesmente não é verdade. E tudo isso começa com informação, com ação e, acima de tudo, com coragem de mudar. Você já parou para pensar que a ereção, na verdade, é um fenômeno hidráulico? É isso mesmo. Nada mais do que uma reação natural do corpo que depende de uma coisa muito simples: pressão de sangue nos lugares certos, na hora certa. E é aí que muita gente se engana. Porque quando falamos em ereção, a maioria imagina que o segredo está nos hormônios, nos remédios ou até na idade. Mas a verdade é que o primeiro passo para uma ereção firme e duradoura é circulação sanguínea eficiente. Deixa eu te explicar do jeito mais simples possível. Dentro do pênis, existem 2 estruturas chamadas corpos cavernosos. Imagine como se fossem 2 tubos ocos que, quando recebem o sangue, se enchem e endurecem, assim como uma mangueira quando você abre o registro. Mas se houver qualquer bloqueio, tensão ou obstáculo nesse caminho, o sangue não consegue entrar direito. E sem pressão, não há ereção. E onde esses bloqueios acontecem? Muitas vezes, na musculatura ao redor da pelve. Eu estou falando dos músculos do quadril, da virilha, da parte interna das coxas e, especialmente, do assoalho pélvico. Aquele conjunto de músculos que você não vê, mas sente quando precisa controlar o xixi ou quando segura o prazer na hora H. Esses músculos funcionam como uma bomba de suporte para o sangue. Quando estão bem alongados, fortes e relaxados, eles facilitam o caminho do fluxo. Mas quando estão rígidos, encurtados ou fracos, o que é comum com o envelhecimento e o sedentarismo, eles comprimem os vasos e dificultam a passagem do sangue. Resultado? A ereção não vem. Ou vem fraca, curta, instável. Mas aqui está o segredo que a maioria dos homens nunca ouviu falar. Você pode reverter isso com uma técnica simples e 100% natural: alongamentos localizados e fortalecimento pélvico. Quando você alonga o quadril, libera a tensão acumulada por anos de sedentarismo, má postura e até por ficar tempo demais sentado. Ao alongar a virilha, você permite que os vasos ganhem mais espaço e fluidez. E ao fortalecer o períneo, com exercícios discretos que podem ser feitos até enquanto você assiste TV, você ativa a base da potência sexual. É como destravar uma estrada que estava congestionada. De repente, o sangue flui melhor, a resposta do corpo é mais rápida e a ereção começa a surgir com mais naturalidade. Sem precisar de comprimidos, sem efeitos colaterais, sem depender de sorte. E o mais bonito de tudo isso? Você está apenas reeducando o seu corpo para funcionar como foi feito para funcionar. Eu vejo isso todos os dias. Homens que chegam frustrados, achando que estão quebrados por dentro, e descobrem que tudo o que precisam é de estímulo, movimento e consciência corporal. A ciência já comprovou. O treinamento do assoalho pélvico melhora significativamente a função erétil. Mas mais do que números, o que me emociona são os relatos.
Homens que voltam a sentir desejo, confiança, conexão. Homens que recuperam não só a ereção, mas a alegria de viver. Vamos começar agora com algo muito simples, mas profundamente poderoso. O primeiro alongamento da nossa série. E ele tem como alvo um músculo que quase ninguém conhece, mas que influencia diretamente a sua vida íntima. O psoas. Sim, psoas. Pode parecer estranho ouvir esse nome, mas esse músculo é um verdadeiro guardião da região pélvica. Ele conecta sua coluna lombar ao quadril, passa bem próximo da próstata e atravessa toda a musculatura da pelve. É ele que te ajuda a levantar, andar, manter o tronco ereto. E sim, participa indiretamente da sua ereção. Com o passar dos anos, o psoas vai encurtando, principalmente se você passa muito tempo sentado. Isso cria uma tensão profunda na pelve, comprime vasos, aperta nervos e prejudica o fluxo de sangue que deveria circular livremente até o pênis. Muita gente acredita que a ereção está fraca por causa da idade, mas em muitos casos, o verdadeiro vilão é um psoas travado. E é por isso que eu quero te guiar agora por esse primeiro movimento de liberação. Encontre um lugar tranquilo. Pode ser no tapete da sala, numa esteira de yoga, até mesmo na cama, se o colchão for firme o suficiente. Deite-se de costas com as pernas esticadas. Agora, traga devagar uma das pernas ao peito. Abrace o joelho suavemente com os dois braços. A outra perna deve continuar esticada no chão, com o calcanhar tocando o solo. Feche os olhos se quiser. Respire fundo e permaneça assim por 30 segundos. Sinta o alongamento na parte frontal do quadril da perna que ficou esticada. Essa é a região onde o psoas está sendo gentilmente liberado. Depois, troque de lado. Traga a outra perna ao peito e estique a que estava flexionada. Mais 30 segundos. Sem pressa, sem forçar. Apenas permitindo que o corpo vá se soltando aos poucos. Esse simples gesto ativa a região pélvica de dentro para fora. Ao liberar o psoas, você alivia a pressão sobre os vasos sanguíneos que irrigam a próstata, os nervos que controlam a ereção e as estruturas que sustentam o períneo. É como abrir uma comporta para o sangue fluir com mais liberdade. E isso não é teoria, é fisiologia pura. Muitos homens relatam, após poucos dias de prática regular, que começaram a perceber o corpo mais leve, o quadril mais solto, e até mesmo um aumento na qualidade das ereções. Eu costumo dizer, às vezes, a solução está a um alongamento de distância. Não precisa de academia, nem de aparelhos, nem de fórmulas mágicas. Precisa apenas de presença, de compromisso com você mesmo. Um homem que cuida do próprio corpo, que respeita os sinais e que investe no próprio bem-estar, colhe frutos em todas as áreas da vida, inclusive na intimidade. E o mais bonito disso tudo? É só o começo. Agora que você já começou a liberar a região do quadril com o primeiro exercício, é hora de aprofundar ainda mais esse desbloqueio. E para isso, eu quero te apresentar um movimento poderoso, simples e com nome curioso. O alongamento da borboleta. Sim, borboleta. E eu sei. Pode até parecer estranho para um homem ouvir esse nome num exercício. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada mais masculino do que cuidar do próprio corpo com consciência. Esse alongamento, apesar do nome delicado, tem um impacto direto e profundo na sua virilidade. Sou a doutora Ana Cláudia, e ao longo de mais de 20 anos acompanhando homens acima dos 50, eu vi o poder dessa postura transformar vidas silenciosamente. E tudo começa com um gesto que qualquer um pode fazer. Sente-se no chão. Se preferir, use um colchonete ou sente-se na beira da cama. Una as solas dos pés, trazendo-os o mais próximo possível do seu corpo. Deixe os joelhos caírem suavemente para os lados, como se fossem as asas de uma borboleta se abrindo. Agora, com calma e respeito pelo seu corpo, use as mãos para pressionar levemente os joelhos em direção ao chão. Não precisa forçar. Não precisa sentir dor. A ideia é apenas permitir que a gravidade e a respiração façam o trabalho. Fique assim por 1 minuto. E enquanto estiver nessa posição, preste atenção ao que acontece dentro de você. Essa região da virilha, onde você está sentindo o alongamento, abriga vasos sanguíneos, terminações nervosas e músculos essenciais para a ereção. É por ali que o sangue precisa circular com liberdade para encher os corpos cavernosos do pênis. É ali que o nervo pudendo, responsável pela sensibilidade e resposta erétil, passa e envia os sinais para o cérebro. E quando essa região está tensa, encurtada,
travada, algo muito comum com a idade e o sedentarismo, todo esse sistema fica comprometido. O sangue não chega direito. O estímulo não é transmitido com a mesma força. A ereção fica fraca, instável. Ou simplesmente não acontece. Mas quando você pratica esse simples alongamento todos os dias, ainda que por apenas 1 minuto, começa a acontecer algo extraordinário. O corpo se abre novamente. Os vasos ganham espaço. Os nervos voltam a respirar. E o cérebro começa a se reconectar com uma parte que estava adormecida. Muitos homens relatam que, depois de uma semana praticando a borboleta, começaram a sentir um calor novo na região. Outros notam uma melhora na ereção matinal. Outros ainda dizem que a relação com o próprio corpo mudou. Mais leve, mais viva, mais presente. E eu te digo com toda a convicção, isso não é coincidência. É fisiologia em ação. É você recuperando o terreno da sua potência, com as próprias mãos, com presença e coragem. Faça esse exercício diariamente, mesmo que por pouco tempo, mesmo que no silêncio do quarto, longe dos olhos do mundo. Esse minuto pode parecer simples, mas ele é um investimento direto na sua saúde, na sua confiança e na sua vida íntima. Chegamos a um dos exercícios mais importantes para a sua saúde íntima: a ponte. E eu quero que você preste atenção, porque esse movimento é simples, mas o impacto dele na sua ereção pode ser transformador. Sou a doutora Ana Cláudia, e se tem uma musculatura que os homens ignoram durante a vida toda, mas que faz toda a diferença depois dos 50, é o assoalho pélvico. Pouca gente fala sobre ele, e menos ainda entende sua real importância. Mas deixa eu te explicar de forma clara. O assoalho pélvico é como um berço muscular que sustenta a sua bexiga, o reto e, claro, o pênis em ereção. Quando esse grupo de músculos está fortalecido, ele funciona como uma base firme que mantém o sangue dentro do pênis durante o ato sexual. Quando está fraco, o sangue escapa e a ereção desaparece. É por isso que hoje eu quero te ensinar a ativar essa região com o exercício da ponte. Encontre um espaço confortável. Pode ser no chão com um colchonete ou até na sua cama se ela for firme. Deite-se de costas. Dobre os joelhos e apoie bem os pés no chão. As mãos ficam ao lado do corpo, palmas viradas para baixo. Agora, inspire profundamente. E ao expirar, eleve os quadris em direção ao teto, formando uma linha reta entre joelhos, quadris e ombros. Você vai sentir o glúteo se contraindo, as coxas ativadas. Mas o que realmente interessa está ali no meio. O assoalho pélvico está sendo chamado para sustentar esse movimento. Ele se contrai, ele segura, ele trabalha. Mantenha essa posição por 15 segundos. Respire com calma. Sinta a base do seu corpo ganhando força. Depois, desça devagar, vértebra por vértebra. E repita isso 10 vezes. Sem pressa, sem ansiedade, com foco. Esse exercício estimula a irrigação da região íntima, fortalece os músculos que controlam a ejaculação e, com o tempo, melhora a sua capacidade de manter uma ereção firme por mais tempo. E o melhor, você pode fazer isso em casa, sem ninguém saber, sem equipamentos, sem vergonha. É um exercício silencioso, mas que fala alto no seu dia a dia. Eu já atendi centenas de homens que chegavam dizendo: "Doutora, acho que minha masculinidade está indo embora." E eu sempre respondo: ela não foi embora. Ela só está adormecida. E pode ser acordada com pequenos gestos diários. A ponte é um desses gestos. E o mais bonito disso tudo? Quando você começa a fortalecer o que está por dentro, o reflexo aparece por fora. Confiança, postura, vitalidade. A energia volta. O olhar muda. O desejo desperta. Se você sente a região lombar travada, rigidez na pelve ou desconforto ao permanecer sentado por muito tempo, então esse próximo exercício é para você. E mais do que aliviar dores, ele pode desbloquear o fluxo de sangue que alimenta diretamente sua saúde íntima. Sou a doutora Ana Cláudia, e hoje vamos falar sobre um alongamento simples, mas profundamente eficaz, o movimento gato-vaca. Apesar do nome curioso, esse exercício é um dos mais usados na fisioterapia para homens que buscam mais mobilidade, melhor circulação e, sim, ereções mais fortes e naturais. Vamos lá? Comece ficando na posição de 4 apoios. Mãos bem firmes no chão, alinhadas com os ombros, joelhos apoiados abaixo dos quadris. Essa posição já ativa a base da coluna e prepara o corpo para o movimento. Agora,
inspire profundamente. E ao expirar, arqueie as costas para cima, como se fosse um gato se espreguiçando. Leve o queixo em direção ao peito e contraia levemente o abdômen. Em seguida, inspire novamente e faça o movimento contrário. Empurre o peito para frente, levante o queixo e deixe os quadris inclinarem levemente para trás. Essa é a fase vaca, onde a coluna faz uma curva suave para baixo. E assim, vá alternando entre as duas posições. Para cima, para baixo. Respiração conectada. Movimento lento, consciente. O que está acontecendo aqui é mais profundo do que parece. Esse exercício mobiliza toda a coluna lombar, o sacro e a pelve, regiões diretamente ligadas aos nervos que controlam a ereção, a circulação do períneo e a pressão sanguínea peniana. Homens com a coluna rígida e a pelve travada costumam ter muito mais dificuldade em manter a ereção, além de dores nas costas e sensação de cansaço. E tudo isso está conectado. Mas ao praticar esse movimento diariamente, mesmo que por 2 a 3 minutos, você começa a devolver fluidez ao corpo. É como se o sangue voltasse a encontrar seu caminho. A musculatura pélvica se solta. Os nervos ficam menos comprimidos. E o pênis responde melhor aos estímulos. Um dos meus pacientes, o Sr. Geraldo, de 71 anos, disse algo que nunca esqueço. Doutora, parece que meu corpo estava trancado por dentro, e agora abriu uma janela. E era exatamente isso. O gato-vaca foi a chave. E tem mais. Esse exercício também melhora o equilíbrio hormonal. Quando você reduz a tensão na lombar e libera a pelve, melhora até mesmo a produção de testosterona, já que o corpo interpreta esse alívio como um sinal de segurança e vitalidade. Mas lembre-se, o segredo não está na força, está na repetição. Não é sobre fazer muito. É sobre fazer todos os dias, com presença e intenção. Muitos homens acham que força está nos músculos visíveis, nos braços, nas pernas, no peitoral. Mas deixa eu te contar um segredo que a maioria nunca ouviu. Os músculos que sustentam sua potência estão escondidos, bem lá no fundo do corpo. Sou a doutora Ana Cláudia, e hoje eu quero te apresentar um exercício que parece simples, e é, mas que tem um dos efeitos mais poderosos na sua ereção, na sua confiança e até na sua vitalidade. Ele une duas forças fundamentais: respiração profunda e contração perineal. Pode confiar, essa prática é um divisor de águas para homens da sua idade. Vamos fazer juntos? Sente-se em uma posição confortável. Pode ser numa cadeira com os pés bem apoiados no chão, ou até mesmo no sofá. A coluna ereta, mas sem rigidez. Ombros relaxados, olhar suave. Agora, leve sua atenção para dentro. Inspire profundamente, mas sem encher o peito. Expanda a barriga, deixe o ar descer. Sinta o abdômen inflando como um balão. E ao expirar bem devagar, contraia levemente o períneo. Aquela musculatura que você ativa quando precisa segurar o xixi. Isso mesmo. Um aperto suave, interno, discreto. Ninguém vê. Só você sente. Inspira, solta a barriga. Expira, contrai o períneo. Repita esse ciclo por 2 minutos. O que está acontecendo aqui é extraordinário. A respiração diafragmática acalma o sistema nervoso, reduz o estresse e melhora a oxigenação do sangue. Já a contração perineal ativa diretamente os músculos que controlam a base do pênis, os mesmos que sustentam a ereção firme, que regulam a ejaculação e que garantem o controle durante o ato sexual. É como se você estivesse acordando um grupo de músculos que ficaram esquecidos por décadas. Eles estão lá. Só estavam inativos. E agora começam a ganhar força de novo. Esse exercício também melhora a circulação na região pélvica, estimula os nervos genitais e treina o cérebro a retomar o controle sobre o que parecia perdido. Muitos dos meus pacientes relatam que, depois de uma semana de prática, voltaram a sentir aquela pulsação intensa que há anos não sentiam mais. E mais, esse tipo de respiração limpa a mente. Tira você do piloto automático. Te devolve presença. Porque um homem presente no próprio corpo é um homem muito mais potente, em todos os sentidos. E o melhor de tudo, você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento. No carro, no trabalho, na fila do mercado. Ninguém percebe. Mas o seu corpo sente. 2 minutos por dia.
2 minutos para recuperar anos de potência adormecida. Às vezes, o que um homem precisa para mudar a própria vida não é um remédio novo, nem uma cirurgia, nem uma promessa milagrosa. Às vezes, o que ele precisa é um pouco de orientação, um pouco de coragem e alguns minutos por dia de atenção a si mesmo. Sou a doutora Ana Cláudia e quero te contar algo que escuto cada vez mais no consultório. Homens que, depois de anos se sentindo desanimados, frustrados, até envergonhados com o corpo, estão experimentando uma verdadeira transformação. E tudo isso, começando por alongamentos simples. Sim, alongamentos. Mas não qualquer alongamento, e sim os que você aprendeu comigo até aqui. Movimentos que desbloqueiam a pelve, ativam a circulação e despertam a musculatura esquecida da região íntima. A ciência comprova o que meus olhos já viram centenas de vezes. O fortalecimento do assoalho pélvico, aliado à liberação do quadril e da virilha, melhora a função erétil, aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis e devolve o controle que parecia perdido com a idade. Mas os dados não emocionam. O que emociona são os relatos. João, por exemplo, tem 66 anos. Chegou ao consultório com um olhar apagado. Me disse: Doutora, não sinto mais vontade de nada. Me olho no espelho e não vejo o homem que eu era. Começamos devagar, com respiração, ponte, borboleta. Um passo de cada vez, sem pressa, sem cobrança, apenas presença. Um mês depois, ele voltou, me olhou nos olhos e disse com um brilho que eu não via antes: Doutora Ana, depois de um mês fazendo esses exercícios, voltei a me sentir vivo. E isso não tem preço. Outro paciente, seu Carlos, 70 anos, casado há mais de 40. Me contou com lágrimas nos olhos que voltou a surpreender a esposa com uma ereção espontânea pela manhã. Disse que ela riu emocionada e perguntou: Você tomou alguma coisa? E ele respondeu: Não, eu só voltei a cuidar de mim. Esse é o verdadeiro remédio: o cuidado, o compromisso diário, o respeito pelo próprio corpo. Muitos relatam não só melhora na potência, mas também mais energia, mais autoestima, menos dor nas costas, sono mais profundo e até melhor disposição para caminhar, dançar, se relacionar. A vitalidade não está apenas nas partes íntimas. Ela se espalha para toda a vida. E tudo isso começa com decisões simples: deitar, respirar, alongar, ativar. Todos os dias, com intenção, com paciência, com coragem. Se você chegou até aqui, você já deu mais passos do que a maioria. E quero que saiba, você está no caminho certo. Olha, eu sei. Por muito tempo fizeram você acreditar que perder a potência era algo natural, que a idade leva embora o prazer, o desejo e até a autoestima. Mas deixa eu te dizer com toda a clareza de quem está há mais de 20 anos ao lado de homens como você. Você não precisa aceitar isso. Porque a perda de potência não é um destino, é um sinal, um chamado do corpo dizendo: cuide de mim. E quando você responde a esse chamado com conhecimento, dedicação e os exercícios certos, o que parecia perdido começa a despertar novamente. Homens de 60, 70 até 80 anos estão recuperando firmeza, sentindo prazer de novo, olhando para si no espelho com orgulho. E você também pode. Tudo o que precisa é constância, gentileza com o seu corpo e, acima de tudo, vontade de viver com dignidade e presença até o último dia. Eu te mostrei, passo a passo, como liberar o quadril, alongar a virilha, ativar o períneo, respirar com consciência. Não são apenas movimentos físicos, são gestos de reconexão com a sua masculinidade. Não a que grita, mas a que sustenta, a que pulsa, a que permanece viva. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com um amigo. Às vezes, tudo o que um homem precisa é ouvir que ainda existe caminho, que não está sozinho, e que o corpo dele ainda é capaz de sentir, de responder e de amar. Inscreva-se também para continuar recebendo dicas de saúde masculina. Aqui você vai encontrar informação confiável, acessível e livre de julgamentos, porque saúde íntima é saúde de verdade. E homem que se cuida é homem que se respeita. E, acima de tudo, eu quero que você leve essa mensagem com você. Cuidar de si não é vaidade. Cuidar de si é amor próprio. Você merece prazer. Você merece potência. Você merece viver com força, presença e dignidade.